Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 25. Capítulo 147. Nas árvores distantes, Zetsu espreitava furtivamente, alheio ao fato de que Senshi e Karin o haviam avistado no instante em que se revelou. Ele passará um bom tempo observando na floresta, até finalmente decidir abordar Senshi para discutir uma grande missão. Ao se aproximar furtivamente da caravana, os movimentos de Zetsu já estavam ssendo rastreados pelo olho mental da Kagura de Karin. Ela imediatamente avisou: Senshi, aquele cara está chegando mais perto. Senshi assentiu preguiçosamente. Não se preocupe, eu o vi há muito tempo. Embora ele parecesse completamente à vontade, Yukika e Ayate se sentiam tensos. Olharam para os lados, mas ainda não viram nem perceberam nada de estranho. Justo quando observavam a área com cautela e confusão, uma figura metade preta, metade branca, coberta por uma carapaça semelhante à de uma planta carnívora, enfiou metade do corpo através da parede da carroça. Embora vivessem na América, nunca tinham visto uma espécie tão bizarra. Karin, porém, apenas observava a figura estranha com curiosidade. Senshi permaneceu encostado na lateral da carroça, fazendo um comentário sarcástico. Ei, não é o Zetsu? O que você precisa de mim? Não me diga que quer que eu resgate sua mãe? Ele congelou atônito. Tinha preparado todo um discurso para pedir uma missão a Senshi, mas antes que pudesse falar, Senshi adivinhou tudo. E mais importante, ninguém mais deveria saber disso, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos ou Uchiha Madara. Zetsu maravilhou-se interiormente, a inteligência de Senshi era insana. Todo mundo ninja era transparente para ele. Mas assim que se recuperou do choque, uma sensação de alegria o invadiu. Quanto mais forte Senshi fosse, maiores seriam as chances de Zetsu salvar sua mãe. Então ele deu uma risadinha. Como esperado do Lorde Senshi, nada lhe escapa. Sim, foi exatamente por isso que vim. Ele estava apenas brincando, jamais imaginando que Zetsu estivesse falando sério. Senshi disse meio rindo. Zetsu-kun, eu só estava fazendo um comentário. Você está falando sério mesmo? Ao ver o tom brincalhão de Senshi, Zetsu sentiu-se inquieto. Mesmo que Senshi tivesse métodos extraordinários, salvar sua mãe não seria fácil. Ele não pôde deixar de perguntar: Lorde Senshi, isso significa que o senhor não está totalmente confiante nesta tarefa? Senshi se animou. Zetsu-kun, você deve saber o quão difícil é essa missão, certo? Mais importante ainda, você tem dinheiro suficiente para me contratar para realizá-la? Zetsu soltou um suspiro de alívio. Um minuto atrás ele temia que talvez nem mesmo Senshi conseguisse, o que seria um grande problema. Mas parecia que a verdadeira questão não era a capacidade de Senshi, mas sim se Zetsu tinha dinheiro suficiente. Comparado a ser absolutamente impossível, ter que pagar mais não era um grande problema. Na pior das hipóteses, ele só precisaria juntar ainda mais tesouros. É claro que Senshi não fazia ideia de todas as quantias que Zetsu poderia ter. Do ponto de vista dele, não havia como Zetsu ter tanto dinheiro para uma missão suprema como essa. Enquanto Senshi pensava nisso, Zetsu falou novamente, agora em tom respeitoso. Lorde Senshi, poderíamos conversar em particular? Salvar sua mãe não era uma tarefa trivial. Ele não queria que muitas pessoas descobrissem. Além disso, o tesouro que ele havia coletado com tanto esforço não estava ali. Senshi precisava vê-lo pessoalmente. Zetsu também não sabia quanto ele poderia valer. Esse pedido formal o deixou momentaneamente perplexo. Então ele realmente tem um plano para falar comigo sobre essa missão? Ele estava intrigado com quão preparado Zetsu estava e quanto ele poderia pagar. Então Senshi assentiu e disse a Karin e aos outros: vou deixar um clone de madeira com a caravana. Vocês continuem com eles enquanto eu me afasto com Zetsu para discutir uma missão. Karin e os irmãos Raimon assentiram em concordância. Senshi deixou um clone de madeira e seguiu Zetsu. Zetsu ainda estava pensando em como levar Senshi rapidamente para as profundezas do cemitério da montanha, quando testemunhou algo que o chocou. Ele ficou estupefato. Senshi estava executando a técnica de esconder-se na superfície, afundando-se tranquilamente no solo. Zetsu arregalou os olhos. Lorde Senshi, você também consegue se esconder na superfície? Senshi afundou ainda mais na terra enquanto respondia: sim. Vamos lá. Mostre o caminho. Ele conhecia o jutsu há muito tempo, mas nunca se preocupou em usá-lo. Ao ouvir suas palavras, Zetsu rapidamente lançou ocultação na superfície e mergulhou no subsolo, guiando Senshi rapidamente pelas profundezas. Pouco tempo depois, eles chegaram a uma enorme caverna subterrânea. Saindo da parede rochosa, Zetsu e Senshi observavam o vasto espaço vazio. Senshi olhou ao redor casualmente, dizendo em tom de brincadeira: Zetsu-kun, para onde você me arrastou agora? Zetsu deu uma risadinha. Lorde Senshi, está em minha base secreta. Mas se a comissão for autossuficiente, será que o senhor realmente conseguirá resgatar minha mãe? Senshi deu de ombros. A missão em si não é grande coisa, mas você realmente pode arcar com os custos? Ao ouvir isso, Zetsu ficou encantado e rapidamente gesticulou dizendo: por aqui, Lorde Senshi. Preparei um grande tesouro para lhe pagar. Ao ouvir Zetsu dizer isso, o interesse de Senshi foi imediatamente despertado. Ele seguiu Zetsu pelo vasto espaço subterrâneo por um tempo. Logo, Zetsu o conduziu a uma sala que lembrava um armazém. Com um empurrão casual, a porta se abriu e Senshi ficou imediatamente estupefato com a visão. A sala estava repleta de ouro e prata, pérolas, ágata, diamantes, jade. Uma variedade vertiginosa de tesouros, suficiente para fazer parecer o tesouro do Rei Dragão. Os olhos de Senshi se arregalaram em descrença. Interiormente ele exclamou: meu Deus!
Zetsu roubou todos os ricos do mundo ninja? Por um lado, não era exatamente dinheiro, mas certamente valia uma fortuna. Por outro lado, se fosse considerado moeda corrente, como se atribuiria um preço a isso? Ele teria que carregá-lo para fora e vendê-lo lentamente para algum comerciante? Enquanto Senshi refletia sobre isso, uma mensagem do sistema ecoou repentinamente em sua mente. Nova missão detectada. A cliente, Zetsu Negro. E o objetivo, ajudar Zetsu Negro a resgatar sua mãe, Otsutsuki Kaguya. Recompensa da missão, 32,2 trilhões de ryu. A classificação, SSS. Bônus de missão, 32.356.900 pontos de emprego? Ele quase gritou, não acredito. Mais de 32 bilhões de ryu? Mais de 32 milhões de pontos de comissão? Meu Deus, isso é insano. Senshi havia viajado pelo mundo ninja por eras, mas era a primeira vez que via uma missão de proporções gigantescas com um preço tão alto. Em circunstâncias normais, ele teria que capturar 323 bestas com cauda para ganhar isso. E lá estava Zetsu, lançando-lhe um trabalho que valia bem mais de 10 bilhões de uma só vez. Em silêncio, Senshi pensou, esqueçam Orochimaru e qualquer outro, preciso elevar o status de Zetsu. Ele é o cara agora. É claro que se Orochimaru ou algum outro cliente aparecesse com uma missão concreta, Senshi também não a recusaria. Ao vê-lo em silêncio por tanto tempo, Zetsu ficou inquieto. Ele estava bastante confiante sobre o tesouro que havia reunido, mas vendo aquela reação, talvez ainda não fosse o suficiente? Gaguejando nervosamente, perguntou, Lord Senshi, esses objetos de valor, não são suficientes para cobrir seus honorários? As palavras de Zetsu se perderam no ar, e Senshi não respondeu imediatamente. Ele sabia perfeitamente que por mais de 32 bilhões, essa missão era impossível de recusar. Mesmo assim, executá-la exigia estratégia. Afinal, embora Senshi tivesse causado algumas reviravoltas no mundo ninja, nenhuma fora tão catastrófica a ponto de derrubar tudo. Mas se ele realmente ressuscitasse Otsutsuki Kaguya, seria uma história completamente diferente, possivelmente um mundo ninja do raio 2.0. Portanto, ele precisava pensar cuidadosamente em como concluir a missão sem mergulhar o mundo no caos total. Após refletir sobre o assunto, Senshi olhou para Zetsu e disse, Irmão Zetsu, você tem noção de quão difícil é essa missão, não é? Zetsu balançou a cabeça como um pica-pau. Claro que sim. Ele passou 1000 anos tramando para salvar sua mãe. No entanto, Ashura e Indra continuaram a entrar em conflito ao longo do tempo, de modo que o poder de Ashura e o poder de Indra nunca convergiram para formar o Rinnegan. Finalmente, Uchiha Madara despertou o Rinnegan em sua velhice, resolvendo a etapa mais difícil. Infelizmente, Madara já estava morrendo, e Zetsu não podia mais usá-lo para muita coisa. Enquanto Zetsu suspirava internamente pensando, droga, um plano de 1000 anos realmente não é fácil, Senshi continuou. Irmão Zetsu, salvar sua mãe é um trabalho altamente técnico, há muitas etapas complicadas. Primeiro, você precisa unir o poder de Asura e o poder de Indra para formar um Rinnegan. O Rinnegan faz duas coisas principais, invocar a estátua demoníaca do caminho exterior e controlá-la. No entanto, como a reencarnação de Asura não conseguiu derrotar a reencarnação de Indra, esses dois poderes nunca convergiram. Felizmente, perto do fim de sua vida, Uchiha Madara enxertou as células de Hashirama em si mesmo e finalmente despertou o Rinnegan. Zetsu assentiu repetidamente pensando, como esperado do Lord Senshi, ele realmente sabe de tudo. Senshi continuou, assim que Madara despertou o Rinnegan, ele o usou para invocar a casca da 10 caudas, ou seja, a estátua Gedo, da lua para o mundo ninja. Depois disso ele prolongou sua vida usando o poder da estátua até que finalmente envelheceu e morreu. Antes de morrer, ele deixou seu Rinnegan nos olhos de Nagato. Como Nagato era do clã Uzumaki, ele tinha chakra suficiente para sustentar o Rinnegan. A estátua demoníaca na qual Madara havia confiado posteriormente foi colocada naquele dispositivo de suporte vital atrás de Nagato, alimentando-o. Ao ouvir isso, Zetsu ficou estupefato. Nossa, ele sabe toda essa história de cor. Ele não só sabia como o Rinnegan foi obtido, mas também que Madara o usou para invocar a estátua e que, no fim, ele acabou nas mãos de Nagato. Zetsu sentiu que realmente havia escolhido a pessoa certa. Senshi devia possuir inteligência onisciente. Seu plano inicial era guiar Senshi pelos passos para reviver Kaguya depois que ele aceitasse a missão, mas pareceu desnecessário. Senshi já sabia ainda mais sobre como ressuscitá-la. Interiormente, Zetsu se maravilhou. Essa informação é absurda. Como Lord Senshi sabe de tudo isso? Então, deixando de lado a surpresa, ele só se importou com o fato de Senshi estar disposto a colaborar. Zetsu fez uma pausa por um momento e então disse, de fato, como esperado do Lord Senshi, este mundo não tem segredos para você. Portanto, minha missão não deve ser difícil, certo? Senshi esboçou um leve sorriso. A missão em si não é difícil para mim, mas executá-la é tedioso. Precisamos completar uma série de tarefas menores para realmente finalizá-la. Nesse momento, Zetsu começou a elogiá-lo com um sorriso. Só você, Lord Senshi, para minimizar isso como nada difícil. Como esperado do Lord Senshi. Nem é preciso dizer que Senshi não se deixou influenciar pelos elogios. Mantendo a compostura, ele disse, ter a estátua demoníaca, a carapaça da 10 caudas, é apenas o começo. Você ainda precisa trazer a 10 caudas de volta à vida. Isso requer capturar todas as 9 bestas com cauda e fundi-las à estátua para ressuscitar a 10 caudas. Zetsu continuava assentindo em silêncio e admirado. Ele até conhece esse passo. É praticamente uma enciclopédia ambulante do mundo ninja. Ele perguntou alegremente, e os passos seguintes? Lord Senshi também os conhece? Senshi assentiu novamente. Uma vez que a 10 caudas seja revivida, você precisa de um shinobi com 2 Rinnegan para se tornar o Jinchuriki da 10 caudas.
Isso formará um Hine Sharingan especial em sua testa. A partir daí, esse shinobi precisa usar Deus, na atividade de um mundo de árvores, e então liberar o Tsukuyomi infinito, absorvendo todo o chakra dos shinobis no mundo ninja. Mesmo que não consiga coletar tudo, pelo menos terá o suficiente para um suprimento relativamente completo de chakra da 10 caudas. Zetsu ficou boquiaberto, maravilhado consigo mesmo. Senshi explicou cada passo com clareza e precisão. O sorriso de Zetsu se alargou, como um girassol desabrochando. Quanto mais Senshi entendesse, maior seria a taxa de sucesso. Sua reputação não é mentira. Ele é definitivamente de primeira linha. Zetsu assentiu com entusiasmo. Sim, exatamente. Já que você sabe todos esses detalhes, trabalharemos juntos com mais facilidade. Com seu poder, capturar todas as 9 biju ou fazer um usuário de Rinnegan duplo cooperar depois não será problema nenhum. Naturalmente, Zetsu também percebeu que essas tarefas eram de dificuldade assustadora para qualquer outra pessoa. Por exemplo, o terceiro Raikage conseguiu cortar um dos tentáculos da 8 caudas, mas quase se matou. Enquanto isso, esperava-se que Senshi não apenas subjugasse todas as 9 bestas, mas também as fundisse na estátua, revivesse a 10 caudas. Fizesse um usuário do Rinnegan se fundir a ela e lançasse a técnica da árvore divina mais o Tsukuyomi infinito, absorvendo o chakra de todo o mundo ninja. Qualquer passo que ele desse seria capaz de quebrar a mente de um ninja comum. Mas Zetsu acreditava que nos últimos 1000 anos, ninguém havia superado Senshi. Ninjas de elite do nível Kage talvez nem conseguissem ultrapassar o limiar diante dele. Zetsu pensou com alegria. Assim que Senshi terminar as etapas iniciais, eu poderei cuidar da parte final. A ressurreição da mãe finalmente vai acontecer. Senshi havia explicado tudo com tantos detalhes em parte para garantir que ele mantivesse o controle da missão. Ressuscitar Kaguya não era uma tarefa trivial. Cada passo tinha que ser executado com cuidado. Após refletir um pouco mais, ele continuou. Depois que chakra suficiente for coletado através do Tsukuyomi infinito, o shinobi que o lançou, o Jinchuriki da 10 caudas, se torna o receptáculo da vontade de Kaguya, ou seja, você, irmão Zetsu. Assim que essa última etapa for concluída, Kaguya reviverá completamente, certo? Zetsu assentiu com veemência, com um sorriso de orelha a orelha. Sim, senhor Senshi. Com você no comando, minha mãe certamente retornará. Senshi deu uma risadinha por dentro, pensando, claro que sim. De fato, era um pouco complicado, mas no fim das contas se resumia a poder de Azura mais poder de Indra mais Rin Sharingan mais chakra das bestas com cauda, 1 a 9. Mais o chakra coletado do mundo ninja mais a estátua demoníaca mais a vontade de Kaguya igual ressurreição de Kaguya. Por isso Zetsu Negro basicamente arrancou as costas de Madara no final, depois que Madara já havia completado todas as etapas anteriores. Ninguém mais sabia desses detalhes, mas Senshi estava plenamente ciente. Enquanto Zetsu sorria alegremente por fora, por dentro estava perplexo, pensando. Um verdadeiro profissional em ação, com certeza. Não é à toa que a taxa de sucesso do Senshi no mercado negro é de 100%. Com reverente admiração, Zetsu disse, Lorde Senshi, você é verdadeiramente o mercenário mais profissional, poderoso e eficiente do mercado negro. Você já sabe como trazer minha mãe de volta. A única questão é, tenho recursos suficientes aqui para contratá-lo para isso? Senshi esfregou o queixo, fingindo um olhar pensativo. Este ouro e tesouro podem ser suficientes, mas há um problema complicado. Zetsu estava perplexo. Um problema complicado? Ele acabou de explicar todo o plano tão bem, dizendo que é apenas tedioso, mas não difícil. Ele não resistiu e perguntou, Lorde Senshi, qual é o problema? De forma casual, Senshi respondeu, no momento Nagato é a única com Rinnegan, e ressuscitar sua mãe requer um receptáculo, que pelo que eu disse é Nagato. O problema é que, quando ela ressurgir, o receptáculo Nagato não sobreviverá, certo? Isso era de fato um problema, mas não parecia ser um grande problema. Se Senshi estivesse disposto, o que Nagato poderia fazer a respeito? Por outro lado, talvez Senshi não quisesse fazer isso. Um lampejo de pânico tomou conta de Zetsu. Tudo mais poderia ser superado, mas se tudo emperrasse nisso no final, seria cruel demais. Ele perguntou apressadamente, Lorde Senshi, nem mesmo com todo esse pagamento será possível resolver isso? Assim que sacrificarmos Nagato, tudo estará perdido. Nesse momento, o rosto de Senshi escureceu. Ele lançou um olhar frio para Zetsu. Você não percebe que Nagato é praticamente um grande amigo meu, como se fosse da família? Imediatamente Zetsu percebeu que não se tratava de habilidade, mas sim de dinheiro. Satisfeito com a competência profissional de Senshi até então, ele disse rapidamente, dada a sua habilidade, Lorde Senshi, certamente podemos discutir mais sobre seus honorários. Senshi acenou para ele com um ar de integridade justa. Irmão Zetsu, não se trata de dinheiro. Sou reconhecido como um grande benfeitor por Amegakuri, Kerigakuri e várias outras vilas. Alguém como eu, que está acima de desejos triviais, não pode simplesmente fazer algo assim por um pouco de dinheiro. Ele ficou perplexo. Senshi não estava mentindo. Tanto em Ami quanto em Keri, ele era praticamente reverenciado como um santo, salvando inúmeros civis famintos, alimentando diversos ninjas, tirando os pobres da miséria e dando esperança aos desesperados. Mas Zetsu também sabia como as pessoas podiam ser complicadas e que Senshi, ao que tudo indicava, faria qualquer coisa contanto que o dinheiro fosse bom. Então, será que esse tesouro ainda não era bom o suficiente? Ao ver Zetsu em pânico, Senshi sentiu-se bastante satisfeito. Está tudo pronto. Contanto que a missão seja concluída sob meu controle, está tudo bem. Qual etapa terminaremos, quando e até onde iremos, depende inteiramente de mim. Zetsu-kun, daqui em diante, siga minhas instruções. Zetsu estava completamente incerto sobre a verdadeira intenção de Senshi. Após um momento de hesitação, ele se aventurou, Lorde Senshi. Então, o que o senhor propõe?
Ao ouvir isso, Senshi suspirou, assumindo uma expressão de desprezo pelo dinheiro. Irmão Zetsu, na verdade, não sou fã de riquezas. Não tenho interesse em dinheiro e raramente me dou ao trabalho de tocá-lo. Mas, como padrão ouro do mercado negro, adoro um desafio e sou corajoso o suficiente para aceitá-lo. Sua missão de altíssima dificuldade me cai como uma luva. E dada a sua devoção à sua mãe, inabalável por 1000 anos, simplesmente não posso recusar. Ele ficou surpreso, mas entendeu o suficiente para perceber que, apesar da dificuldade, Senshi estava concordando por causa do tesouro. Isso não foi uma grande surpresa, estava de acordo com suas descobertas sobre Senshi. Zetsu havia sido muito cauteloso ao decidir contratá-lo, investigando minuciosamente, e ele não estava errado. Assim que Senshi aceitou formalmente, Zetsu perguntou: então, Lord Senshi, como o senhor pretende lidar com Nagato? Senshi respondeu com desdém: eu cuido dele, claro. Vou remover o Rinnegan dele e escolher outro ninja como receptáculo final. Imagino que Nagato vai apreciar, já que assim estarei salvando a vida dele. Embora não estivesse errado, aquilo era perturbador. Senshi estava basicamente arrancando os olhos de Nagato, e Nagato ainda o agradeceria por isso? Os nervos de Zetsu, que haviam acabado de relaxar, voltaram a ficar à flor da pele. Na verdade, ele achava a disposição de Senshi para se adaptar, sua mudança constante de limites, sua abordagem um tanto descarada, um tanto assustadora. Mas não havia mais ninguém que pudesse levar tudo isso adiante sozinho. Ele tinha que confiar em Senshi para manter a taxa de conclusão de 100%. Sem que Zetsu soubesse, Senshi certamente completaria a missão, mas era um trabalho tão grande, com enormes repercussões para o mundo ninja, que ele o faria de forma flexível, no seu próprio tempo. Já que Senshi havia aceitado, Zetsu perguntou respeitosamente: Lord Senshi, como o senhor pretende realizar isso? Senshi respondeu sem hesitar, passo a passo. Primeiro precisamos capturar todas as 9 bestas com cauda ou não poderemos prosseguir. Zetsu sorriu. Isso é moleza para você, não é? Senshi balançou a cabeça. Irmão Zetsu, é aí que você se engana. Claro, derrotar Biju não é difícil para mim, mas muitos Jinchuriki vagam por aí. É difícil precisar exatamente para onde eles levaram suas bestas com cauda. Por um instante, ele ficou sem palavras, o homem tinha razão. As bestas com cauda e seus hospedeiros não eram meros pedaços de rocha imóveis. Se ele não conseguisse localizá-los, todo o seu poder seria desperdiçado. Isso deixou Zetsu perplexo, de fato, era um enigma difícil de resolver rapidamente. Mas, na verdade, Senshi já sabia exatamente onde cada uma das 9 bestas estava. A uma cauda, a 2 caudas e a 6 caudas estavam presas na dimensão Kamui de Karin. A 7 caudas, a 8 caudas e a 9 caudas também estavam sob vigilância. A 3 caudas havia sido entregue a Nagato há muito tempo, a 4 caudas e a 5 caudas pertenciam a Iwagakure, e Senshi sabia bem para onde seus Jinchuriki se deslocavam. Dando um tapinha reconfortante no ombro de Zetsu, Senshi disse: não se preocupe com os detalhes. Já que você me contratou, apenas espere pelos resultados. Assim que eu fizer algum progresso, enviarei um clone de madeira ou irei pessoalmente lhe entregar as novidades. Você não precisa fazer nada. Apenas espere até que eu termine e irei até você para fazer a entrega. Considerando a atitude de Senshi bastante razoável, Zetsu percebeu que era apenas uma questão de tempo, dado o histórico de Senshi. Ele fez uma reverência e disse: Lord Senshi, nesse caso, aguardo suas boas notícias. Senshi assentiu com a cabeça e, em seguida, usou o karma para se teletransportar e desaparecer com um estrondo. Após sua partida, a voz preguiçosa de Zetsu branco se pronunciou: ele é forte, com certeza. Mas você tem certeza de que ele pode ressuscitar sua mãe? Zetsu negro bufou friamente. Mostre respeito ao Lord Senshi. Se você o ofender acidentalmente, não poderei ajudá-lo. Além disso, acredito firmemente que ele concluirá esta missão. Zetsu branco soltou uma risada travessa. Bem, espero que sim. Então talvez não precisemos mais ficar catando coisas de um lugar para o outro? Não. Ainda temos que continuar caçando pelo mundo ninja, retrucou Zetsu negro sem hesitar. Zetsu branco parecia perplexo. Mas além de reviver sua mãe, para que mais precisamos de Senshi? Soltando uma risadinha maliciosa, Zetsu negro respondeu enigmaticamente: nada por enquanto, mas nunca é demais estar preparado. Quem sabe, talvez eu tenha mais tarefas para o Lord Senshi algum dia. Ele fez uma pausa e continuou: e não só eu, quando minha mãe se recuperar, ela poderá ter suas próprias missões para ele. Como um bom filho, é justo que eu reúna mais ouro e tesouros agora, em preparação. Atônito com o raciocínio de Zetsu negro, Zetsu branco só conseguiu comentar: ele é mesmo um verdadeiro filhinho da mamãe. Em outro lugar, Senshi usou seu karma para se teletransportar e se reunir com Karin e companhia. Em uma floresta exuberante, um turbilhão de ondulações vermelho-escuras se formou no ar, e Senshi saiu dele. A caravana e o grupo de Karin estavam descansando ali, planejando acampar durante a noite e seguir para Ami ao amanhecer. Imediatamente Senshi viu Karin contando alegremente os cartões de raspadinha em sua mão. Ela já estava quase chegando a 60, claramente tentando conseguir 100 em linha. Muzen e os outros correram para cumprimentá-lo. Senhor Senshi. Diretor. Senshi, você voltou? Senshi assentiu com a cabeça. A caravana está acampando aqui, certo? Muzen respondeu prontamente: sim, Lord Senshi. O líder da caravana disse que ficaremos aqui esta noite. Senshi assentiu com a cabeça e apontou para uma estrutura atrás de Muzen que parecia um estábulo. Muzen, o que é aquilo? Com orgulho Muzen respondeu: Lord Senshi, essa é a vila de luxo, que construí para que todos possam acampar com estilo esta noite. Nossa, então aquele barraco parecido com um estábulo era para as pessoas dormirem? Claro, ele os chamou de bezerrinhos em tom de brincadeira, mas isso não era motivo para colocá-los em um estábulo de verdade. Dando um tapinha no ombro de Muzen, Senshi disse seriamente: essa vila de luxo, que você construiu é ótima. Só, não construa outra. Hahaha.
Karin e os outros não conseguiram conter o riso. Eles já tinham dito a Musen que sua liberação de madeira era decente, mas que seu senso estético era péssimo, então ele não deveria se incomodar. Ele se recusou a ouvir e acabou construindo um curral improvisado. Senshi se moveu para um local aberto na floresta batendo palmas. Liberação da madeira, técnica da vila de luxo. Estrondo. Grandes vigas de madeira brotaram do chão, crescendo, entrelaçando-se e se reformando. Em pouco tempo, uma luxuosa casa de estilo rústico tomou forma. Ele disse ao grupo: escolham o quarto que preferirem e durmam bem esta noite. Todos assentiram com a cabeça. Apenas Musen, teimosamente, perguntou: Lord Senshi, será que eu poderia ficar aqui? Ele apontou para o estábulo que ele mesmo construíra com olhos esperançosos. Embora soubesse que Musen era um tanto cabeça dura, o homem insistiu em escolher o caminho mais difícil, algo que Senshi não conseguia compreender totalmente. Mas detalhes como esse não lhe importavam. Com um gesto displicente virou-se e entrou na vila de madeira. Naturalmente ninguém mais acompanhou Musen no estábulo. Eles seguiram Senshi para dentro para escolher seus quartos. Senshi escolheu aleatoriamente um quarto, deitou-se e começou a ponderar sobre como lidar com essa encomenda de nível de 10 bilhões de Zetsu. Para ele, ressuscitar Kaguya poderia ser benéfico de algumas maneiras. O mundo ninja estava calmo demais no momento, sem qualquer sensação de crise. Sem pressão não havia motivação. Se as principais vilas não se esforçassem para se desenvolver ou intensificassem a corrida armamentista, a demanda por missões, e consequentemente, pelo grupo mercenário de Senshi, estagnaria. Quanto mais acirradamente as grandes aldeias competiam, mais problemas causavam e mais tarefas lhe pediam. Mas no momento parecia a vida confortável de um grupo de funcionários aposentados, tranquila demais para causar qualquer problema. Em Konoha a maior parte da atenção se concentrou no elixir de chakra eterno de Orochimaru, sem nenhum outro aspecto relevante. Danzou era um tanto ambicioso, mas o chamado F3 de Konoha o havia deixado de lado. Provavelmente o consideravam incompetente, mas ainda tentando. Após a terceira grande guerra ninja, Iwagakure praticamente se isolou. Além de enviar pessoas para os recentes exames Chunin, eles seguiram seus próprios caminhos. Kumogakure estava um pouco melhor. O quarto Raikage demonstrava alguma iniciativa, mas não o suficiente para realmente impulsionar a comunidade. Embora desejassem uma colaboração mais profunda com Senshi, não lhe fizeram uma proposta atraente o bastante para convencê-lo a mudar de ideia. Resumindo, a pressão externa foi mínima, ou seja, não houve nenhum incentivo. O caso de Tsunagakure era mais complicado. Hasa tentou impulsionar o desenvolvimento coorganizando os exames com Konoha, mas as coisas não saíram como planejado. Karin desistiu logo no início. Gaara nunca brilhou no palco. Além disso, o Daimyo do Vento economizou nos fundos, deixando Suna com o dinheiro extremamente apertado. Ironicamente, eles haviam investido algum dinheiro na coorganização dos exames e acabaram perdendo todo o investimento. Gaara perdeu para Naruto e assim por diante. Agora Hasa, por mais ambicioso que fosse, estava sem dinheiro para fazer muita coisa. Em contraste, Kirigakure parecia estar em melhor situação. A quinta Mizukage, Meiterum, irmã Mei para Senshi, mostrou-se bastante proativa em trabalhar com ele. Mesmo assim, sem pressão externa, o potencial de Kiri não foi totalmente liberado. Ele concluiu que, para gerar ameaça externa suficiente para todas as 5 principais vilas, talvez para todo o mundo ninja, havia de fato uma maneira: ressuscitar chefões supremos como Uchiha Madara e Otsutsuki Kaguya, forçando todos a se mobilizarem. Então Senshi e seu grupo seriam inundados de tarefas, acumulando enormes pontos de comissão. Além disso, assim que Kaguya retornasse, outros figurões azarados, Otsutsuki, eventualmente apareceriam, cada um garantindo a geração de muitas comissões. Pensando nisso, Senshi se sentiu muito bem. Ele decidiu usar o estoque de Super Draw que havia guardado para se fortalecer ainda mais. Embora já dominasse o mundo ninja, em breve enfrentaria batalhas de alto nível, então um reforço não faria mal. Ele não perdeu tempo e partiu direto para seus super sorteios. Se não gostasse do que conseguisse, poderia gastar toda a sua enorme reserva de pontos de comissão. Assim que completasse a ressurreição de Kaguya, ele acumularia 30 milhões de pontos ou mais de uma só vez. Ele gritou mentalmente: Ei sistema, inicie o super sorteio. Sorteio. E início do Super Draw, uma tentativa, 3 restantes. A sorteio concluído. Parabéns, você conseguiu. Dança de fusão. Nome: Dança de fusão. Descrição: recompensa de nível SSS do universo Dragon Ball. Uma técnica secreta dos Metamorus. 2 usuários executam uma dança peculiar, espelhada, e quando as poses e posições das mãos corretas são combinadas, eles se fundem em um único ser cuja força de combate excede em muito a soma de suas partes. Senshi. Dança de fusão. Ele ficou um pouco sem palavras. Não que fosse inútil, mas ele pessoalmente não tinha muita necessidade daquilo. Talvez, porém, fosse interessante para seus alunos, como Naruto e Sasuke, dançando aquela rotina bizarra para se fundirem em Naruzuki, ou Uchiha Uzumaki. O nome era trivial, o importante era que a força da fusão aumentava exponencialmente. Ele pensou que, por enquanto, daria o item para Naruto e Sasuke. Provavelmente não teria chance de testá-lo pessoalmente. O resultado do primeiro sorteio foi bom. Sem ele, não teria como permitir que Naruto e Sasuke formassem um poder baseado na fusão. Mas ele esperava que o segundo sorteio trouxesse algo que aumentasse seu próprio poder diretamente. Após respirar fundo, ele disse: amigo do sistema, vamos fazer outro super sorteio. Traga algo forte. E início do Super Draw, uma tentativa, 2 restantes. A sorteio concluído. Parabéns, você ganhou. A armadura destruidora. Nome: Armadura Destruidora. Descrição: recompensa de nível SSS do universo Marvel. O Destruidor é a arma suprema criada por Odin, rei dos deuses, forjada com o metal Uru de Asgard. É indestrutível e pode obliterar qualquer coisa.
Pode agir autonomamente ou ser controlada pela vontade do usuário. Você pode até mesmo usá-la como armadura, concedendo enorme poder defensivo. Seus olhos podem projetar um raio de alta temperatura infinito que derrete qualquer coisa. A armadura pode alterar seu tamanho e peso para qualquer batalha. Ao término do segundo sorteio, uma figura prateada metálica surgiu diante de Senshi, de tamanho humano revestida por placas metálicas em forma de anel, com a cabeça em formato de trapézio invertido, a armadura destruidora. Protuberâncias pontiagudas circundavam seu corpo, transmitindo uma aura ameaçadora de fique longe. Não possuía feições faciais típicas, apenas olhos que na prática eram canhões laser duplos, disparando feixes intermináveis de alta temperatura capazes de derreter qualquer coisa. Senshi estava entusiasmado, a armadura destruidora era de fato a arma suprema de Odin, absurdamente poderosa. Ele poderia deixar que ela lidasse com a maioria das batalhas por ele, e se encontrasse um inimigo verdadeiramente formidável, poderia vesti-la pessoalmente para uma defesa imparável. Além disso, ela podia ser ativada automaticamente ou usada como armadura para máxima proteção. Senshi podia imaginar a expressão de Sasori ao vê-la. Perto disso, qualquer marionete pareceria patética. Ansioso para ver seu poder, Senshi parou por um instante para pensar. Melhor usar todas as suas tentativas no sorteio primeiro e depois testá-lo. Observando o destruidor silencioso, ele disse ao sistema: Sistema, amigo, continue. E início do Super Draw uma tentativa, um restante. A sorteio concluído. Parabéns, você conseguiu. Força da velocidade. Nome: Força da velocidade. Descrição: recompensa de nível SSS do universo DC. Um poder misterioso que concede ao usuário velocidade extrema, superando até mesmo a velocidade da luz. Conforme o poder se desenvolve, habilidades ainda mais incríveis são desbloqueadas. Nível de desenvolvimento: D. Atualmente desbloqueado. Super velocidade: aumente sua velocidade para níveis próximos ao infinito. Roubo: transferência de velocidade. Absorva a energia cinética de outros objetos para aumentar sua velocidade ou transfira velocidade para outra pessoa. A hiperpercepção: você pode sentir tudo, potencialmente através do espaço-tempo. Processo de pensamento hiperrápido: o nível extraordinário de computação mental, que permite prever múltiplos resultados em uma fração de segundo. Uau! A força da velocidade! Exclamou Senshi, encantado. Era uma das habilidades mais poderosas do universo DC. Ele ficou impressionado por ter realmente sorteado aquilo. Imediatamente sentiu uma poderosa energia dourada envolvê-lo. Foi banhado por um brilho intenso que gradualmente se dissipou, deixando-o apenas com a força de aceleração básica. Por ser algo novo, nem todas as habilidades estavam desbloqueadas. Provavelmente ele não conseguiria realizar feitos avançados como viagem no tempo até aprimorar ainda mais sua habilidade. Mas isso não era um problema, já que ele tinha pontos de comissão suficientes para desenvolvê-la gradualmente. Com a armadura destruidora, a força de aceleração e seu próprio poder, trazer Kaguya de volta seria ainda mais fácil, sem o risco de perder o controle. Ele tinha mais um super sorteio restante e decidiu gastá-lo imediatamente. Amigo do sistema, último super sorteio. E início do Super Draw uma tentativa, 0 restantes. A sorteio concluído. Parabéns, você ganhou. Manopla do infinito vazia. Nome: Manopla do infinito vazia. Descrição: recompensa de nível SSS do universo Marvel. A Manopla do Infinito é um dispositivo para controlar as 6 joias do infinito: alma, poder, tempo, espaço, realidade e mente, concedendo ao usuário poder suficiente para apagar toda a criação. Nota: a manopla obtida aqui está vazia, não inclui nenhuma joia do infinito. Ao obtê-la, você desbloqueia as joias do infinito no sorteio avançado. Cada sorteio terá uma chance mínima de sortear uma joia do infinito. Habilidades da Manopla do Infinito. É controle de gemas. Ao encaixar as gemas na manopla, você pode manipular perfeitamente os poderes da força, espaço, realidade, alma, tempo e mente. Criação de portal. Viaje livremente pelo cosmos. Explosão de energia. Emite ondas de energia roxa extremamente fortes. E manipulação da realidade. Transforme raios laser em bolhas, converta inimigos em pó. E inversão temporal. Acelerar ou inverter o fluxo do tempo. Alteração cósmica. Um único estalo pode influenciar ou transformar drasticamente o universo. Quando o resultado chegou, suas emoções oscilaram como uma montanha-russa. A princípio ficou tão atônito que quase pulou de alegria. A manopla do infinito? Ele se imaginou estalando os dedos em Amegakure para aniquilar metade do distante clã Otsutsuki. Mas então percebeu que não era tão simples. A manopla estava vazia. Nem uma única joia do infinito. Um desafio vazio sem nenhuma pedra dificilmente poderia ser considerado um super sorteio. Além disso, as joias do infinito seriam extremamente difíceis de obter. Ele ainda nem tinha desbloqueado o sorteio avançado, e mesmo depois de desbloqueá-las, as chances de conseguir essas joias seriam mínimas. No sorteio intermediário, ele mal conseguia conseguir algo como uma semente dos deuses. Imaginar coletar todas as 6 joias do infinito no sorteio avançado era basicamente mais difícil do que convencer o Naruto a desistir do Ichiraku Ramen para sempre. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 148. Depois de usar as 4 chances de super sorteio que vinha guardando há tanto tempo, Senshi ficou muito satisfeito com o resultado desses 4 sorteios. A força de aceleração era uma habilidade absurdamente poderosa. Desenvolvida ao máximo, a menos que um oponente tivesse uma maneira igualmente divina de neutralizá-la, ele seria essencialmente intocável. Além da força de aceleração, a armadura do destruidor e a manopla do infinito vazia também eram itens de nível artefato.
Mesmo a dança da fusão, que atualmente lhe era de pouca utilidade, ainda era uma habilidade incrivelmente poderosa. Após ter gasto todas as suas tentativas no super sorteio, Senshi decidiu usar também alguns dos seus bilhetes do sorteio intermediário. Neste momento, ele tinha mais de 1,5 milhão de pontos de emprego, o suficiente para realizar 15 séries de 100 sorteios e ainda sobrar algum. Após obter a manopla do infinito vazia, ele sentiu um desejo de desbloquear o saque avançado para tentar conseguir as joias do infinito. Embora coletar todas as 6 pedras fosse mais difícil do que calar o Naruto, mesmo conseguir apenas uma já traria efeitos tremendos. Sem perder tempo, ele logo começou. Amigo do sistema, me dá um de 100. Me dá algo bom. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 1.424.950. Sorteio em andamento. Parabéns, anfitrião, você obteve. Uma liberação de relâmpago, Chidori. 3 Okonomiyaki. 5 Ishiraku Ramen. 3 Konai. Esse resultado o deixou completamente perplexo. Depois de 100 tentativas, o melhor prêmio que ele conseguiu foi a liberação de relâmpago, Chidori. É verdade que os jutsus gerados pelo sistema diferiam dos cartões raspáveis que Karin e os outros usavam. Se ele já conhecesse o jutsu, o sistema não faria reaprender, mas permitiria que ele o passasse para outra pessoa, permitindo que ela o dominasse instantaneamente. Ele poderia simplesmente dar o Chidori para o Sasuke, aumentando sua capacidade de farmar missões. Se o Sasuke já tivesse conseguido o Chidori por meio de um sorteio, então ele poderia ir para o Uzumaki Lanil ou para um dos irmãos Raimon. De qualquer forma, não seria desperdiçado. Mas a questão central era que em um total de 100 sorteios, o melhor prêmio acabou sendo esse. Que azar! Ainda assim, Senshi não se deteve muito nisso, com base em sua experiência. Era simplesmente um caso de azar primeiro significa mais sorte depois. Sem hesitar, ele iniciou outro sorteio. Amigo do sistema, vamos fazer um segundo sorteio de 100. Vamos lá, prêmio grande, vamos nessa. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 1.324.950. Parabéns, você obteve. Força da velocidade, proficiência mais 1. No meio daquela segunda rodada de 100 cartas, Senshi ignorou os itens menores. Assim que viu força da velocidade, proficiência mais 1, um sorriso radiante iluminou seu rosto, como se tivesse ganhado na loteria. Ahá! Aquele primeiro sorteio foi só para guardar minha sorte. Este segundo me deu um aumento de proficiência na força de aceleração imediatamente. Comparado à sequência de azar do primeiro sorteio, o segundo pareceu trapaça. É verdade que o nível de desenvolvimento de rank C na força de aceleração não parecia alto, mas era como construir uma casa, sem primeiro andar, sem segundo andar. Se ele conseguisse mais alguns aumentos de proficiência na força de aceleração, poderia alcançar o rank A ou até mesmo o rank S. Além da melhoria na força de aceleração, ele conseguiu várias outras coisas ótimas na segunda tentativa de sorteio de 100 cartas. 1 Kekkei Genkai, liberação de cristal. É um pergaminho explosivo multiplicador mútuo. 10 pílulas de soldado. 10 porções de argila explosiva. As pílulas eram mais ou menos. A argila explosiva tinha um valor médio, mas o pergaminho de etiqueta explosiva multiplicadora mútua definitivamente valia muito. E a linhagem sanguínea do domínio cristalino era um prêmio valioso. Era um Kekkei Genkai bastante formidável, empunhado por Guren, subordinado de Orochimaru. Guren conseguia criar e manipular cristais rosados em combate, e antes de Sasuke aparecer, era até mesmo o futuro receptáculo planejado por Orochimaru. Portanto, escolhido a dedo por Orochimaru garantia alta qualidade. Isso deixou Senshi animado para os próximos sorteios. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 1.224.950. Parabéns, você obteve. É 2 dedos de Sukuna. 1 Kekkei Genkai, liberação de lava. 1 Kekkei Genkai, liberação de gelo. Uau, outra ótima aquisição. O dedo de Sukuna novamente, além de 2 Kekkei Genkai. Ele havia sorteado um dedo Sukuna há muito tempo. Certa vez, quando Nagato estava todo encolhido, Senshi considerou deixá-lo comê-lo para fortalecê-lo. Ele acabou usando um soro do super soldado que restaurou a saúde de Nagato. Então o dedo nunca chegou a ser usado. Mas não importa. O dedo de Sukuna era definitivamente valioso. Mesmo ser capaz de fazer selos de 4 mãos, não faria mal. Ele guardava no espaço do sistema até precisar. O segundo e o terceiro sorteios de 100 itens trouxeram uma riqueza de recompensas, deixando-o encantado. Mas mesmo depois de 3 séries de 100 sorteios, o sorteio avançado ainda não desbloqueava. Ele ainda tinha cerca de 900 mil pontos restantes, então não estava em pânico. Talvez esses 900 mil fossem suficientes. Depois de 6 tentativas no total, ele tentou novamente. Amigo do sistema, continue. Vamos conseguir mais pontos de desenvolvimento da força de aceleração. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 824.950. Parabéns, você obteve. Um ninjutsu espaço-temporal, Deus voador do trovão. É 2 dedos de Sukuna. E 1 Kekkei Genkai, liberação de tempestade. Mais uma vez, nada de força da velocidade, mas ele sorteou outro dedo de Sukuna. Nesse ritmo, ele pode acabar reunindo todos os 20. Entretanto, o Deus voador do trovão já era passado para ele. Ele o possuía há algum tempo.
Com o karma em vigor, o deus voador do trovão não lhe era particularmente útil pessoalmente, mas poderia ser repassado a algum subordinado promissor. Em seguida, ele iniciou uma sequência de 100 disparos rápidos. Ele utilizou todos os tipos de Kekkei Genkai, ninjutsu avançado, ferramentas ninja especiais e ainda mais dedo Sukuna. Após 13 sorteios consecutivos de 100 pontos, Senshi fez uma pausa, um tanto perplexo. Agora faltavam apenas 2 dedos para ele completar todos os 20 dedos de Sukuna. Além disso, ele havia conseguido vários Sharingan de 3 Tomoe, Byakugan e outros Kekkei Genkai. Seu armazenamento estava lotado de itens valiosos. Mesmo assim, o saque avançado ainda não havia sido desbloqueado, e seus 1,5 milhão de pontos originais haviam caído para cerca de 200 mil. Ele se sentia dividido. Será que desbloquear o saque avançado era tão difícil assim? Ao ver os 200 mil pontos restantes, ele hesitou. Esses 1,5 milhão de pontos levaram muito tempo para serem acumulados. Se ele os gastasse todos sem desbloquear o novo recurso, seria uma grande decepção. O único motivo pelo qual ele havia acumulado tantos era a grande quantia de dinheiro proveniente dos exames Chunin organizados em conjunto por Konoha e Suna. É verdade que ele havia aceitado um trabalho de Zetsu para ressuscitar Kaguya por mais de 30 milhões de pontos de emprego. Mas essa missão envolvia várias etapas e teria que ser feita gradualmente, poderia levar uma eternidade até que ele recebesse os 30 milhões. Após refletir bastante, Senshi decidiu que também poderia arriscar os 200 mil restantes. Com um grupo mercenário e vários clones de madeira fornecendo pontos constantemente, por que ser mesquinho? Amigo do sistema. Mais uma tentativa de 100 saques. Talvez a gente desbloqueie o saque avançado dessa vez. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 124.950. Parabéns, você obteve. Força da velocidade, proficiência mais 1. Um ninjutsu, Rasengan, um Kekkei Genkai, Sharingan, um par. Suspiro. Ele soltou um suspiro de frustração. Embora o resultado fosse bom, mais uma melhoria de desenvolvimento da força de aceleração, elevando-a para o nível B, ele ainda não havia desbloqueado o saque avançado. Expirando, ele partiu para o último sorteio de 100. Amigo do sistema, vamos lá. Já chega. Já fiz 14 coletas de 100. Não faça isso comigo. E pare de me dar mais Kekkei Genkai. Meu armazenamento está cheio. Outra coleta de 100 começar. E deduzindo 100 mil pontos de emprego. Saldo restante, 24.950. Parabéns, você obteve. Um soro de aranha. É 2 dedos de Sukuna. E um ninjutsu espaço-temporal. Dança circular super relâmpago espiral estilo Uivo 3. Um taijutsu. Método de respiração dos 7 céus. E um Kekkei Genkai. 3 Tomoe Sharingan, um par. Um Kekkei Genkai. Byakugan, um par. E um vírus da luz negra. Ao ver aquele resultado, ele quase desmaiou. Por um lado, foi o seu maior feito até então. Ele não só sorteou o soro do Homem-Aranha do universo Marvel, o que lhe permitiria transformar um subordinado adequado no Homem-Aranha, como também completou o conjunto de 20 dedos de Sukuna. Ele até adquiriu uma boa habilidade em Taijutsu, um par de Kekkei Genkai, além do extremamente perigoso vírus da luz negra. Mas após 15 rodadas de 100 sorteios, totalizando 1,5 milhão de pontos de emprego, o sistema ainda se recusava a desbloquear o sorteio avançado. Que o mundo pegue fogo, chega para mim. Senshi resmungou, completamente exausto. Essas 15 séries de 100 sorteios custaram a ele pelo menos 1,5 milhão de pontos, o que equivale a bem mais de 15 bilhões de ryu. Como alguns dos pontos vieram de membros do grupo, onde 100 milhões de ryu rendem apenas 50 milhões em pontos de emprego, na realidade o custo foi ainda maior, mas ainda não tinha desbloqueado o saque avançado. Se 15 conjuntos não eram suficientes, quantos ele precisaria? Ele contava com o desbloqueio para tentar conseguir as joias do infinito, e agora estava sem sorte. Exasperado, começou a praguejar baixinho. No quarto ao lado, Karin o ouviu resmungando alto. Ela correu até a porta dele e perguntou: Senshi, o que você está fazendo aí dentro? Deixando a irritação de lado, Senshi adotou um tom casual. Só estou reclamando porque perdi uma habilidade legal, só isso. Para ser preciso, isso não era totalmente correto. Ele havia perdido a oportunidade de desbloquear um canal para obter habilidades e itens ainda mais incríveis. Mas Karin o levou ao pé da letra, então se aproximou, abraçando sua perna e esfregando a cabeça nele, tentando consolá-lo. Não se preocupe, Senshi, você já é super forte. Perder uma habilidade legal não é grande coisa. Parece que ele simplesmente ainda não tinha suado o suficiente. Tudo o que ele podia fazer era acumular mais missões, fortalecer seu grupo de mercenários, continuar somando pontos e tentar novamente o saque avançado. Embora os 4 super sorteios mais 15 combos de 100 sorteios não tivessem desbloqueado a loteria de nível superior, eles renderam toneladas de coisas incríveis. Senshi resolveu testar a força de aceleração que havia sorteado, juntamente com outros poderes e itens recém-adquiridos. Ele se virou para Karin. Karin, vamos encontrar Naruto e Sasuke para brincar. Ela ficou um pouco surpresa, eles tinham acabado de sair de Konoha, certo? Mas ela também queria vê-los, então assentiu em concordância. Inicialmente, ela presumiu que Senshi simplesmente os teletransportaria para lá. Em vez disso, suas próximas palavras a pegaram totalmente de surpresa. Ele deu a ela um sorriso radiante. Karin, vamos correr até Konoha. Ela ficou estupefata. Sem Senshi, correr para lá? Senshi sorriu. Agora que somos rápidos o suficiente, correr e se teletransportar instantaneamente não é tão diferente assim. Karin franziu a testa. Mas na verdade não conseguimos correr tão rápido assim. Ele bagunçou o cabelo dela. Antes não. Mas agora podemos. Eu te dei bastante energia para acelerar o processo.
Svi, mal terminara de falar, transformou-se num relâmpago dourado, disparando do terceiro andar da casa de madeira para o campo aberto lá fora em menos de um piscar de olhos. Ela olhou fixamente, com os olhos arregalados, para a figura de Senshi lá fora, e então tentou imitá-lo. Svi, no instante em que começou a correr, uma aura dourada brilhou ao seu redor e em menos de um segundo, ela também estava lá fora. Atônita, examinou o próprio corpo, sem conseguir entender como aquilo funcionava. Mas se dominasse esse poder, viajar a pé até Konoha poderia ser quase tão rápido quanto se teletransportar. Ao ver sua expressão de espanto, Senshi deu uma risadinha. Legal, né? Tenho ainda mais coisas legais para te mostrar daqui a pouco. Radiante, ela respondeu. Ótimo. O Senshi é o melhor. Ele assentiu. Vamos lá, Karin, vamos mesmo correr para Konoha. Tudo bem. Svi. Dois clarões dourados irromperam ao redor deles, viajando a uma velocidade estonteante em direção a Konoha. Sempre que a energia de velocidade armazenada de Karin estava baixa, Senshi a recarregava. Os dois, como se desenhassem linhas douradas entre a vila e Konoha, chegaram ao local de treinamento de Naruto e Sasuke em um instante. Naquele momento, Naruto e Sasuke estavam treinando com um clone de madeira de Senshi, realizando um exercício especial. O súbito aparecimento do verdadeiro Senshi e de Karin os assustou. Assim que se recuperaram do susto inicial, Naruto perguntou: Sensei Karin-chan, como vocês chegaram aqui tão rápido? Eu não senti nada. Vocês simplesmente apareceram. Sasuke sentia a mesma curiosidade. Nenhum dos dois havia percebido a aproximação. Isso era natural, já que Senshi e Karin haviam corrido praticamente à velocidade da luz. Aos olhos deles, Naruto e Sasuke estavam praticamente congelados, então, é claro, eles não o sentiram chegar. Ao ouvir a pergunta de Naruto, Karin sorriu maliciosamente e disse: Naruto, esse é o novo poder de Senshi. Deixe-me mostrar a você. Ela diminuiu o ritmo deliberadamente, mas ainda assim deu 100 voltas no campo de treinamento do clã Uchiha num piscar de olhos. Sua demonstração os deixou completamente estupefatos. Embora um ninja proficiente em liberação de relâmpago pudesse atingir altas velocidades, isso estava em um nível completamente diferente. Correr 100 voltas em menos de um piscar de olhos. Qualquer pessoa com essa velocidade seria praticamente invencível. Seria impossível sequer se aproximar dela em uma luta. Assim que Karin terminou de demonstrar a força de aceleração, Naruto exclamou animado: Sensei, Sasuke e eu também podemos obter esse poder? Senshi respondeu desplicentemente: Posso deixar vocês dois compartilharem temporariamente, mas o principal motivo da minha vinda é ensinar a vocês um jutsu muito especial. Os olhos de Naruto e Sasuke brilhavam de expectativa, enquanto Karin estava igualmente curiosa. Que nova técnica ele planejava ensinar? Sob seus olhares, Senshi bateu palmas. Liberação de madeira, clone de madeira. 2 clones brotaram do solo atrás dele. Então, virando-se para Naruto e Sasuke, ele disse: Naruto, Sasuke, o ninjutsu que vou ensinar a vocês se chama Dança da Fusão. Observem a dança que meus clones de madeira fazem, aprendam cada movimento e depois pratiquem. Enquanto vocês treinam, compartilharei algumas dicas. Assim que dominarem a dança, vocês poderão executar essa técnica de fusão. Naruto disse surpreso: Sensei, o senhor vai dançar? Ele piscou e deu um leve tapa na cabeça de Naruto. A frase de Naruto talvez não tenha sido exatamente: você também vai dançar? Mas Senshi ainda se sentiu provocado. Dando-lhe um tapinha de leve, Senshi disse aos dois: meus clones de madeira vão demonstrar. Observem e aprendam com atenção. Naruto e Sasuke assentiram solenemente, concentrando-se nos clones. Karin também olhava com olhos brilhantes e curiosos. Ela estava com Senshi há muito tempo, mas nunca o tinha visto dançar de fato. Mas assim que os 2 clones de madeira começaram a funcionar, Karin ficou parada em choque. Ela viu os clones de madeira de Senshi se movendo em sincronia, mão esquerda, mão direita, câmera lenta. Passo a passo, eles se aproximaram. Ao terminarem toda a coreografia, viraram-se de lado até que suas cabeças se alinhassem, estenderam os braços e tocaram seus dedos indicadores. No instante em que as pontas dos 4 dedos se tocaram, uma luz deslumbrante emanou. Um momento depois, os 2 clones haviam se tornado uma única figura com uma aura visivelmente mais forte, vestida com um minúsculo colete. Os 3 ficaram perplexos. Naruto perguntou incerto: Sensei, se Sasuke e eu usarmos esse jutsu, podemos nos fundir em um ninja mais forte? Senshi assentiu com a cabeça. Sim. Contanto que você domine a dança e preste atenção aos detalhes principais, você poderá executar a dança da fusão para se transformar em um ninja mais poderoso. Radiante com a confirmação, Naruto se virou para Sasuke. Sasuke, vamos começar a treinar agora mesmo. Sasuke estava igualmente curioso, mas hesitou. Sensei, depois da fusão, qual de nós controla o corpo? Senshi respondeu: a forma fundida é basicamente um ninja completamente novo. A aparência, os poderes e a personalidade dessa pessoa combinarão elementos de vocês dois. Nesse momento, Karin levantou a mão. Senshi, se Naruto e Sasuke se fundirem, como chamaremos esse novo ninja? Senshi já havia considerado isso. Sorrindo, ele disse: normalmente você o chamaria de Naruzuki, mas chamá-lo de Uzumaki Sasuke, ou Uchiha Naruto, também está ótimo. Karin assentiu com a cabeça e perguntou: quando eles se fundem em um único ninja, como eles se separam novamente? Naruto e Sasuke encararam Senshi atentamente. Isso era crucial. Se eles ficassem presos em um só ser, seria um grande problema. Ele explicou: existem 2 maneiras de encerrar a fusão. Primeiro, após meia hora, ela termina automaticamente. Segundo, se você gastar muito chakra rapidamente, encurta a fusão. Assim que gastar chakra suficiente, vocês se separam imediatamente. Ao ouvir isso, Naruto e Sasuke relaxaram. Mesmo que não fizessem nada, se separariam depois de meia hora.
ou poderiam acabar com isso à força, drenando uma grande quantidade de chakra. Esclarecidas essas questões, Naruto e Sasuke começaram a praticar a dança da fusão sob o olhar atento de Senshi e Karin. Haha. No momento em que os dois se alinharam mão esquerda, mão direita, câmera lenta, Karin não conseguiu conter o riso. Senshi quase riu também. Quando seus clones demonstraram, não lhe pareceu engraçado, mas ao ver Naruto e Sasuke se moverem em sincronia, achou estranhamente hilário. Alheios à diversão dos espectadores, Naruto e Sasuke levaram a coisa a sério. A dupla aprendia rápido. Pouco tempo depois de começarem, já dominavam o básico. Quando se sentiram prontos, Naruto olhou para Sasuke. Sasuke, você está preparado? Sasuke assentiu com a cabeça. Vamos fazer isso. Com isso, Naruto ficou do lado esquerdo e Sasuke do direito, dando início à dança Metamoru. Suavemente avançaram com mão esquerda, mão direita, câmera lenta. Após completarem todos os passos preparatórios, cada um estendeu o dedo indicador para tocar o do outro. No instante em que as pontas dos dedos se tocaram, as expressões de ambos mudaram. Capítulo 149. Por dentro, ele fervia de raiva. O que diabos o Naruto está fazendo? Isso é tão simples. Como ele pôde estragar tudo? Ele estava completamente atordoado. Durante o treino, ele achou que estavam indo bem, mas fazer a dança da fusão Metamoru com Sasuke de verdade o deixou em apuros. Mas não havia mais tempo para nenhum dos dois pensar. A fusão já havia ocorrido. Mesmo que seus dedos não estivessem perfeitamente alinhados, eles ainda conseguiram executar parcialmente a dança da fusão Metamoru. Bum! Em meio a uma explosão de luz branca deslumbrante, Karin exclamou animada. Senshi, eles conseguiram. Naruto e Sasuke tiveram sucesso. Mas Senshi tinha uma expressão de surpresa. Karin, talvez não seja um sucesso completo. Em outras palavras, sim, houve um efeito de fusão, mas não da maneira correta. O brilho branco não durou muito tempo antes de desaparecer. Hahaha. Quando o brilho diminuiu, Karin viu no que Naruto e Sasuke haviam se transformado, e não conseguiu conter o riso. Ela chegou a agarrar a barriga, curvando-se de tanto rir. Senshi olhou para os dois à sua frente e suspirou. Puxa, pensou ele, Naruto e Sasuke são shinobi treinados, certo? Ele havia demonstrado tudo tão claramente com seus clones de madeira, e mesmo assim esses dois conseguiram estragar tudo. Embora, para ser justo, Goten e Trunks em Dragon Ball, apesar de serem Super Saiyajins, também não tenham acertado na primeira tentativa. O que surgiu diante de Senshi e Karin foi uma figura rechonchuda, semelhante a um balão. Seu corpo estava inchado como se pudesse flutuar a qualquer segundo, e em um tom grave e abafado, ele falou, Sensei, algo parece estranho. Senshi estava exasperado, isso é um eufemismo. Se a fusão tivesse funcionado corretamente, a força do novo ninja superaria a soma dos poderes individuais de vocês. Mas no momento, o ninja fundido é mais fraco do que qualquer um de vocês sozinho. Karin ria tanto que mal conseguia se endireitar, com lágrimas escorrendo pelo rosto de tanta alegria. Essa fusão de Naruto mais Sasuke tinha cabelo loiro como palha e um rosto que parecia uma versão inchada de Sasuke. Ao ouvir a gargalhada estrondosa de Karin, ele falou com pena para Senshi. Sensei, talvez eu devesse gastar um monte de chakra agora para desfazer isso e tentar de novo? Senshi suspirou. Vamos esperar o limite de fusão de meia hora. Se você continuar gastando seu chakra toda vez que falhar, pode não ter o suficiente para praticar novamente. Então eles esperaram. Meia hora depois, a fusão terminou devolvendo Naruto e Sasuke ao normal. Imediatamente Naruto reclamou, Sensei, Karin-chan passou dos limites. Ela não parava de zombar de mim e do Sasuke. Karin negou prontamente, eu não fiz isso. Você está inventando. Está tentando me incriminar. Naruto insistiu, eu vi você rindo o tempo todo. Karin inclinou a cabeça pensativa. Bem, eu estava rindo porque me lembrei de algo alegre. Definitivamente não de vocês dois. Vejam só minha cara séria. Hahaha. Dessa vez foi Senshi quem soltou uma risadinha, só de se lembrar da expressão de Naruto e Sasuke. Ele já queria rir. Naruto, sem entender nada, perguntou, Sensei, você pensou em algo alegre também? Senshi acenou com a mão, descartando a ideia. Não é importante. Concentre-se em praticar. Da próxima vez, certifique-se de que vocês dois tenham sucesso. Se vocês se depararem com um inimigo avassalador, algum monstro imparável que vocês não consigam derrotar, vocês poderão usar a dança da fusão Metamoru, se fundirem um ninja mais forte e ter uma chance de lutar. Ao ouvir isso, Naruto e Sasuke assentiram seriamente. Depois de descansarem um pouco, tentaram a fusão novamente. Tendo errado uma vez, se esforçaram ainda mais para acertar todos os passos desta vez. Antes de começarem, Sasuke não resistiu a repreender Naruto. Naruto, fique sério. Pare de cometer errinhos perto do final. Naruto prometeu. Sasuke sem problemas. Desta vez eu não vou estragar tudo. Mas como Naruto disse eu definitivamente não vou estragar tudo, Senshi temeu que fosse exatamente isso que aconteceria. Enquanto isso, Karin continuava observando atentamente, curiosa para ver como eles se sairiam. E de fato, agora que tinham alguma experiência, Naruto e Sasuke executaram a dança Metamoru com mais fluidez. Tudo correu bem, até o último instante quando, mais uma vez, as pontas dos dedos não se alinharam perfeitamente. Desta vez a diferença foi menor, mas ainda assim não se alinhou. Naruto ficou mortificado. Ele vinha se esforçando para manter a calma, mas no último segundo, um pequeno deslize. Bum! Mal tiveram tempo de pensar quando outra luz intensa e uma rajada de vento explodiram para fora. Senshi e Karin olharam para o centro daquele clarão, e Karin caiu na gargalhada mais uma vez, enquanto Senshi gemia de frustração. Porque desta vez, embora o erro fosse menor, o Narusuke resultante era um graveto magro e ossudo. Nem mesmo Nagato, em seu estado mais debilitado, havia sido tão magro.
Vendo-os cambaleando com pernas finas, Senshi disse resignado, vamos esperar mais meia hora. Pelo menos está melhor do que da primeira vez, vocês provavelmente acertarão na próxima tentativa. Então, a versão esquelética de Narusuke teve que sentar e esperar mais meia hora. Quando esse tempo passou, eles se separaram novamente em Naruto e Sasuke. Sasuke murmurou cansado, Naruto, preste atenção nesse último momento por favor. Você sempre vacila ali. Naruto pediu desculpas. Tudo bem, desculpe, da próxima vez eu farei certo. Senshi apenas balançou a cabeça. Respire fundo por um instante e tente novamente. Esse movimento será de grande ajuda em uma crise real, então você precisa dominá-lo o mais rápido possível. Naruto e Sasuke assentiram firmemente. Depois de descansarem um pouco, tentaram mais uma vez. Desta vez, com o conhecimento adquirido em duas tentativas anteriores, executaram a dança com ainda mais cuidado. Naruto estava particularmente atento ao momento final. Então Senshi viu seus passos se alinharem perfeitamente no final, as pontas dos dedos em perfeita sintonia. Bum! Uma explosão de luz branca, mais brilhante do que das vezes anteriores, irrompeu. Uma onda de choque feroz varreu o campo de treinamento. Senshi e Karin sentiram isso imediatamente. Desta vez, Naruto e Sasuke realmente haviam conseguido. Eles se tornaram algo mais forte do que a soma de suas partes. Quando o brilho intenso se dissipou, lá estava um ninja com olhos penetrantes, aura feroz, cabelos loiros e um rosto bonito e sereno. Uma mistura entre a coloração de Naruto e o estilo de Sasuke. Sua assinatura de chakra era notavelmente mais poderosa do que a dos dois individualmente, facilmente várias vezes maior. Claro, não duraria mais do que meia hora, ou até menos se a entidade fundida usasse chakra demais, mas durante esse período, Narusuke era uma força a ser reconhecida. O menino recém-fundido ergueu o queixo com orgulho. Professor, meu nome é Narusuke. Ali parado no campo de treinamento Uchiha, Senshi contemplou a dupla viva risada que finalmente havia se fundido de forma adequada, assentindo com a cabeça como um pai satisfeito. Naruto e Sasuke já eram formidáveis, cada um com um vasto potencial, mas agora eles podiam se fundir, revelando 1 mais 1 igual 2, mesmo tão cedo. Quanto mais fortes eles ficavam, mais rápido completavam as missões. E Senshi, que contava com uma enorme quantidade de pontos de comissão para desbloquear o saque avançado, não poderia estar mais feliz. Depois de ensinar a dança da fusão Metamoru para Naruto e Sasuke, Senshi não ficou por perto. Narusuke provocou ele, fingindo olhar para o relógio, vou levar a Karin para casa agora. Depois que vocês se separarem, pratique mais 300 vezes. Da próxima vez que algum monstro te encurralar, não se deixe levar e vire um balão ou um palito de feijão. Entendi. O recém-fundido Narusuke se pôs em posição de sentido. Seus cabelos dourados praticamente crepitando com uma mistura da frieza característica do clã Uchiha e da aura ensolarada de Naruto. Sorrindo, Senshi assentiu e transferiu energia de velocidade para Karin, preparando-se para partir. Ela acenou de longe, chamando, tchau, Garusuke, quer dizer Narusuke. Então ela e Senshi se transformaram em 2 raios dourados, desaparecendo instantaneamente do campo de treinamento Uchiha. Assim como antes, traçaram linhas douradas brilhantes entre Konoha e sua vila de madeira, finalmente chegando do lado de fora. Senshi, você é praticamente um deus no mundo shinobi agora, disse Karin com os olhos brilhando. Você já era capaz de dizimar o mundo ninja, mas agora é como se pudesse derrotar 10 pains de uma vez enquanto toma chá. Senshi bagunçou os cabelos ruivos dela. Chega de bajulação. Precisamos voltar para a vila amanhã, ou o pessoal de Amegakuri pode começar a achar que você se transformou em uma onda de energia para fugir com o troféu do exame Chunin. Certo. Karin mostrou a língua, mas o corrigiu. Mas eu sou reconhecida como a Genin número 1 do mundo com verdadeira habilidade, sabia? Eles passaram a noite sem mais incidentes. Ao amanhecer, a caravana partiu. A essa altura, Senshi e seu grupo já estavam fora há bastante tempo. Embora não estivessem realmente preocupados que algo de ruim acontecesse, as pessoas em Amegakuri aguardavam ansiosamente o retorno deles. Graças aos ensinamentos de Senshi, Muzen e seus companheiros ofuscaram shinobi de todas as 4 grandes nações e de inúmeras vilas menores no exame Chunin, conquistando enorme prestígio para Amegakuri. Toda a aldeia estava orgulhosa deles, e com razão. Seu retorno seria um volta triunfal. E de fato, a cerca de 500 metros do portão de Amegakuri, os Zambu na entrada olharam 2 vezes, pupilas dilatadas. Eles não se mostraram, porém, alguns teletransportadores os levaram ao escritório do chefe da vila para relatar, Lord Senshi retornou vitorioso. Em Amegakuri, Konan e uma grande multidão vinham preparando uma grande recepção. Assim que Senshi e os outros se aproximaram do portão, viram-no lotado de pessoas. Homens, mulheres, crianças, uma infinidade de shinobi, todos transbordando de entusiasmo. Senhor Senshi, dê à luz meus filhos. Karin, assistente por favor, Minoute, sou seu fã há 10 anos. Muzen-senpai, posso ter seu autógrafo? Assine o cabo da minha kunai, por favor. A cena era mais animada do que uma festa de ano novo. Muitas crianças olhavam para Muzen e os outros com admiração, imaginando-se naquele futuro. Declaro, Muzen Bru é meu novo ídolo. Claro, talvez seja melhor passar nos exames da escola ninja primeiro, né? A partir de amanhã, vou correr 10 voltas ao redor da vila todos os dias. Lord Senshi acabará vendo meu esforço. Em comparação com essas crianças inocentes, os outros moradores da vila simplesmente se sentiram dominados pela emoção. Graças a Senshi, Ami mudou drasticamente. Quem ousaria sonhar naquela época que os shinobi de Ami poderiam ir aos exames Chunin e superar todas as principais vilas? Ao verem o grupo de Senshi se aproximando, muitas pessoas exclamaram. Viram só? É como se a ascensão de um homem levantasse a aldeia inteira. É a mais pura verdade.
Se não fosse por Lord Senshi, ainda estaríamos passando fome, agora temos mais grãos excedentes do que a América tem gotas de chuva. Se meu filho pudesse se juntar ao grupo do Lord Senshi, eu doaria 10 libras em incenso no santuário amanhã mesmo. Ao ouvir esse coro de elogios, Senshi manteve uma fachada calma, mas por dentro estava radiante. Sim, continuem me enviando recrutas. Meu jardim de mudas frescas depende deles. Ele quase conseguia visualizar os incontáveis pontos de emprego que alimentariam seus sonhos com a manopla do infinito. Um dia, com ela totalmente adornada com as joias, ele percorreria o multiverso, esmagando qualquer Otsutsuki que ousasse aparecer. Capítulo 150. Senshi e Karin, que costumam ser recebidos de forma tão festiva, mantiveram-se bastante tranquilos desta vez, chegando até a acenar calmamente para os moradores da vila. Musen e os outros, no entanto, reagiram de forma diferente. Diante do entusiasmo dos aldeões, Uzumaki Lanvu sentiu-se tímida. Normalmente ela era fria e reservada, não gostava de multidões. Então estar rodeada por um enxame de crianças barulhentas fez com que suas orelhas ficassem vermelhas como se fossem sangrar. Uzumaki Lanil ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que todos ficassem tão felizes só porque tinham se saído bem em Konoha. Vendo todos os elogios e incentivos ao seu redor, ele respondeu de forma reservada, agradecendo a cada um individualmente. Uzumaki Musen e Raimon Ayati, por outro lado, eram uma história completamente diferente. Um era um adolescente extremamente dramático, o outro arrogante e excêntrico. Observando aquela cena vibrante, repleta de vida, onde a população os recebia com uma sincera acolhida de heróis aonde quer que fossem, Musen e Ayati mal conseguiam conter a alegria. Era como se cada um tivesse sua própria trilha sonora para onde quer que fossem. Ambos decidiram que se surgissem outras oportunidades de trazer glória à vila daquela forma, fariam o que fosse preciso para participar. Aquele sentimento era simplesmente indescritível. Além dos muitos moradores da vila, o anjo de Amegakuri, Konan, também veio ao portão da vila para recebê-los. Quando Karin avistou Konan, atirou-se imediatamente nos braços dela. Konanei, estamos de volta. Konan a abraçou e deu-lhe um tapinha na cabeça, sorrindo enquanto dizia, bem-vinda de volta à aldeia. Preparamos um banquete de boas-vindas para todos vocês. Karin, encantada, perguntou, Konanei, você tem gente suficiente para o banquete de boas-vindas? Precisa de cozinheiros? Aprendi uma nova receita de milicrepes arco-íris, ao estilo de Konoha, desta vez em Konoha. As feições delicadas de Konan se contraíram levemente, e ela se recostou cautelosamente. Karin-chan, os menus do banquete já estão prontos. Tudo o que você precisa fazer é aparecer e aproveitar a festa. Ao ouvir isso, Karin baixou a cabeça, desanimada. Ela obviamente havia aprendido muitos pratos novos, mas não tinha onde exibi-los. Além de ter as 3 mini-bestas com cauda em sua dimensão Kamui provando sua comida todos os dias, ela raramente tinha a chance de demonstrar suas habilidades. Ela não pôde deixar de lamentar que, em retrospectiva, poderia muito bem ter usado Kamui para se teletransportar de volta mais cedo. Foi nesse momento que Senshi também chegou. Ao ver Konan, ele perguntou casualmente, Irmã Konan, como tem passado a Megakuri ultimamente? Konan sorriu. A vila está indo muito bem. Construímos mais instalações públicas e a vida de todos continua melhorando. Mas com tantos refugiados chegando a Megakuri, nosso desenvolvimento diminuiu um pouco. A maioria desses refugiados chega sem nada, famintos e congelando. Leva bastante tempo para a vila ajudá-los a se reerguer antes que possam contribuir para a construção da vila. O que Konan estava descrevendo para Senshi basicamente se resumia à falta de verbas para o desenvolvimento da aldeia. A situação financeira de Amegakuri sempre foi muito bem definida. A maior parte era destinada ao devorador de dinheiro da Akatsuki, enquanto o restante era investido em melhorias na infraestrutura, expansão do hospital, reforma da escola, modernização da área comercial, tudo aguardando ansiosamente por verbas. Os refugiados recém-chegados eram outro poço sem fundo, precisavam ser alimentados e vestidos com grandes somas de dinheiro antes de serem colocados para trabalhar. Konan segurava o livro de contas, querendo dizer mais, mas hesitante. Senshi, no entanto, já havia captado todas as implicações a partir de sua leve carranca. Batendo com os dedos na mesa, Senshi disse rindo, Irmã Konan, estou planejando uma revolução financeira nesta vila, abrindo um banco a Megakuri que oferece empréstimos sem juros. Os alunos de Konan passaram por um terremoto de magnitude 8, sem juros. Você está basicamente fazendo caridade? Atualmente, no mundo Shinobi, grupos de agiotas estavam por toda parte, cobrando juros exorbitantes. Até mesmo os daimyo das 5 grandes nações exigiam juros abusivos. Lady Tsunade foi uma das principais vítimas disso, embora nunca tivesse a intenção de pagar suas dívidas. Mas eis que surge Senshi, pronto para esbanjar dinheiro como se fosse um jutsu de liberação de água. O equipamento militar da Akatsuki não pode ficar sem financiamento, a construção da vila não pode ser interrompida e o sustento do povo precisa ser garantido. Senshi brincava com uma kunai, esboçando um rascunho do banco sobre a mesa. Aqueles que querem abrir lojas de ferramentas ninja, oficinas têxteis ou se dedicar ao cultivo de ervas, não estão todos precisando apenas de capital inicial. Observando a quina da mesa faiscar enquanto ele a esculpia, Konan de repente se lembrou de como aquele homem, certa vez, havia despejado uma montanha de ouro com tanta naturalidade para construir a Academia Ninja. Passando os dedos pelo livro Razão com etiquetas explosivas, ela sentiu que aquele plano maluco exalava uma bravata peculiar a Senshi, afinal, quem mais ousaria fundar um sistema financeiro paralelo fora das 5 grandes nações? Só aquele excêntrico que tratava as bestas com cauda como pintinhos conseguiria fazer isso. Pelo menos o valor principal pode ser recuperado, certo? Ela finalmente conseguiu perguntar, com palavras que soavam como uma reflexão profunda. Considere isso como um depósito nas contas futuras dos moradores, disse Senshi, astutamente.
Uma vez que seus negócios cresçam, por que não pagariam a dívida? E até lá, as ruas estarão cheias de grandes contribuintes, então a bola financeira de Amegakure naturalmente aumentará. Lá fora, o aroma doce de bolinhos tricolores pairava no ar, misturando-se com o cheiro metálico de uma loja de ferramentas ninja recém-inaugurada. Conan sentiu de repente que talvez essa grande aposta realmente pudesse permitir que Amegakure erguesse uma metrópole de aço ainda mais próspera que Konoha, bem do meio dos escombros da guerra. Como gerente de Amegakure, Conan estava bem ciente dos benefícios que o banco proposto por Senshi poderia trazer para a vila. Então ela o olhou com profundo respeito e disse: Senshi, quero agradecer em nome de todos os moradores da vila. Senshi rapidamente dispensou a sugestão com um gesto de mão. Irmã Conan, não precisa agradecer. Meu dinheiro é dinheiro da aldeia, que também é meu dinheiro mais meus pontos de emprego. Ele não estava sendo puramente altruísta ao fundar o banco. Seu plano era impulsionar o crescimento econômico de Amegakure. Se os aldeões não tivessem dinheiro, não poderiam ganhar mais nem emitir mais comissões. Enquanto isso, o dinheiro parado em seu sistema estava acumulando poeira. Então, por que não retirá-lo, conceder empréstimos sem juros aos aldeões e à vila, incentivá-los a emitir mais comissões e permitir que ele ganhasse mais pontos de emprego? Em pouco tempo, espalhou-se pela vila a notícia de que Senshi abriria o Banco Senshi em Amegakure, oferecendo empréstimos sem juros aos moradores. Todos comerciantes, trabalhadores, agricultores ou shinobi estavam radiantes. Com os empréstimos sem juros de Senshi, os comerciantes podiam expandir a produção. Os trabalhadores e agricultores podiam melhorar suas ferramentas e hordas de shinobi podiam substituir seus equipamentos ou comprar pergaminhos de ninjutsu poderosos. Por um tempo toda a vila praticamente comemorou como se fosse ano novo, aguardando ansiosamente a inauguração do banco. Naturalmente, Senshi não planejava fazê-los esperar muito. Assim que retornou à vila, iniciou os preparativos. Escolheu um local entre a Academia Ninja de Amegakure e a residência do clã Uzumaki, com clones de madeira cuidando principalmente das operações bancárias do dia a dia. Os aldeões e a administração da vila o apoiaram unanimemente, então bastaram alguns dias para que o Banco Senshi estivesse em pleno funcionamento. No primeiro dia de funcionamento, uma enorme multidão de moradores se aglomerou à porta. Do alto de um prédio do outro lado da rua, Senshi, Karin, Conan e Tendo Pen observavam a cena. Ao ver tantas pessoas vindo em busca de empréstimos sem juros, Pen franziu a testa. Senshi, como exatamente você pretende administrar este banco? Com naturalidade, Senshi respondeu: muito simples. Se alguém tiver uma garantia, avaliamos o seu valor e concedemos empréstimos sem juros até esse montante. Se não tiverem garantia, basearei o empréstimo nas informações que reuni e oferecerei uma quantia sem juros de acordo com isso. Karin levantou a mão. Senshi, você não está preocupado que algum indivíduo suspeito possa fingir entrar para Amegakure, pegar um empréstimo e depois fugir? Senshi deu uma risadinha. Se alguém quiser fazer isso, é melhor estar preparado para uma visita pessoal dos meus clones de madeira. De fato, havia riscos de fuga, mas dada a sua formidável reputação no mundo ninja, ele duvidava que muitos ousassem tentar uma façanha dessas. Conan e Pen, ao ouvirem a resposta, estremeceram com o canto da boca. Quando se é tão forte assim, pode-se fazer praticamente o que quiser sem se preocupar. No entanto, naquele exato momento, eles notaram alguns ninjas do grupo mercenário de Senshi indo em direção à entrada do banco para receber novas comissões. Conan e Pen trocaram olhares. Aquilo não era exatamente transferir dinheiro da mão esquerda para a direita, mas certamente parecia uma maneira sorrateira de pagar mais ao seu esquadrão de mercenários. A princípio, Karin não entendeu, mas depois de ver Muzen e os outros indo para a fila para receber comissões do banco, ela perguntou apressadamente a Senshi: Senshi, eu também quero ir esperar na entrada do banco para pegar algumas tarefas de escolta de objetos de valor. Senshi acenou levemente com a cabeça para ela. Vá em frente. Enquanto Senshi estava em Amegakure estabelecendo seu banco e fortalecendo a vila, Naruto e Sasuke também estavam ficando cada vez mais fortes. Nos últimos dias, cada um completou um grande número de missões, ganhando mais de 20 milhões de ryu em comissões e conseguindo muitos cartões raspáveis que aumentaram suas habilidades. Mas os dois bezerrinhos não faziam ideia de que um ninja mascarado os observava o tempo todo. Esse ninja era o Uchiha Obito. Como agora possuía o Kamui duplo, sua máscara havia mudado para uma versão com listras de tigre que permitia que ambos os olhos fossem vistos. Obito tinha dois motivos para atacá-los. Primeiro, pelo que havia descoberto, Naruto e Sasuke eram alunos de Senshi. Segundo, Naruto era o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Isso fez com que Obito decidisse encontrar uma boa oportunidade para capturar esses dois moleques. Ele poderia reivindicar a raposa de 9 caudas e se vingar de Senshi. Ele não esperou muito para encontrar o momento certo. Do lado de fora de um mercado negro na Terra do Fogo, Naruto e Sasuke estavam prestes a seguir para o salão para uma missão, quando foram bloqueados no caminho por uma figura mascarada com um manto cinza. Ao verem que aquele estranho estava bloqueando o caminho deles com más intenções, Naruto e Sasuke ficaram perplexos. Naruto não conseguiu se conter e perguntou: Sasuke, quem é esse cara? Por que ele está parado no meio da rua? Sasuke balançou a cabeça. Não sei, mas ele parece problemático. Será que ofendemos esse cara alguma vez? Perguntou Naruto perplexo. Pelo que ele se lembrava, aquela era a primeira vez que encontravam Obito. Sasuke, franzindo a testa, respondeu: não faço ideia. Apenas fique em guarda. No instante em que Naruto e Sasuke demonstraram qualquer sinal de vigilância, Obito soltou um sorriso gélido. Vocês dois idiotas devem ser alunos daquele idiota Senshi? Você é igualzinho ao próprio Uzumaki Senshi, com o cérebro danificado de tanto perder tempo no mercado negro. Bum! Aquela provocação a eles e a Senshi quase fez Naruto explodir. Seus pelos se eriçaram enquanto ele rugia: seu verme! Como ousa insultar o sensei?
Isso é imperdoável. Sasuke também ficou furioso. A julgar pelo tom do ninja mascarado, este era claramente um inimigo de seu mestre. Mas como ele conseguiu sobreviver se estava realmente em conflito com Senshi? Isso significava que ele devia ter um mecanismo de autodefesa bastante formidável. Enquanto Sasuke ponderava sobre a identidade de Obito, Obito zombou novamente. Então aquele inútil do Senshi que fritou o próprio cérebro fazendo tantas missões. Acabou ensinando um bando de alunos inúteis como você? Svi. Dessa vez, Naruto não se conteve nem um pouco. Ele não aguentava mais. Num instante, avançou contra Obito, desferindo um soco poderoso. Enquanto corria, rosnou: seu desgraçado, calha a boca. Sasuke, ao ver a impulsividade de Naruto, ficou sem palavras. Baseado em sua própria análise, o homem mascarado claramente não seria fácil de lidar, e usar insultos era um truque óbvio para provocá-lo a atacar. Naruto caiu direitinho na armadilha. Com Naruto já atacando, Sasuke se preparou para um possível contra-ataque se necessário. Bum! O soco feroz de Naruto atingiu o corpo de Obito, mas naquele instante, parte da forma de Obito simplesmente desapareceu. Ele nunca tinha visto uma técnica como aquela. Karin também tinha o Kamui duplo, mas em lutas ela normalmente partia direto para o Susanoo. Então Naruto nunca tinha testemunhado o Kamui se tornar intangível dessa forma. Tum! Enquanto Naruto cambaleava de surpresa, Obito o atingiu com um tapa, lançando-o para longe. Ele não tinha intenção de desferir o golpe final naquele momento. Naruto era o hospedeiro da raposa de 9 caudas, e matá-lo ali não serviria aos propósitos de Obito. Naruto sentiu um golpe no estômago e foi arremessado para trás. No ar, deu uma cambalhota, redirecionando o impulso, e aterrissou firmemente em pé. Mas seu rosto estava tenso enquanto encarava Obito, agora plenamente consciente de que aquele homem mascarado era extremamente poderoso. Ao ver a expressão de Naruto, Obito zombou dele novamente com um sorriso frio. Então você ainda não vai admitir que é um perdedor inútil? Como shinobi, você é impulsivo e se irrita facilmente e não tem paciência nenhuma. Parece que você está tão traumatizado pelas missões repetitivas quanto seu professor, Uzumaki Senshi. Ao ouvir isso, a raiva de Naruto transbordou. Eu mandei você calar a boca. Pare de insultar meu sensei. Rosnando, Naruto iniciou aquele movimento característico de correr com os braços, a corrida do Hokage, atacando o Obito novamente. Infelizmente, nenhuma música épica começou a tocar naquele momento, ou Obito poderia realmente ter sido condenado. Naruto, volte! Gritou Sasuke no instante em que Naruto avançou. Ele pressentia que o Uchiha Obito era extremamente perigoso, um adversário que eles não poderiam derrotar facilmente em seu nível atual. Mas seu aviso foi inútil, Naruto já estava rugindo e saltando em direção a Obito mais uma vez. Enquanto corria, Naruto começou a tecer selos. Jutsu de clones múltiplos. Pul, 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 pul. Toneladas de fumaça explodiram em todas as direções, cada nuvem revelando um clone de Naruto. Sem se mover do lugar, Obito foi cercado pelos clones das sombras de Naruto em um instante. Mesmo assim, isso não permitiu que Naruto fizesse nada contra ele, sempre que um clone avançava para socá-lo. Obito se esquivava ou simplesmente lhe desferia um soco no peito, fazendo-o desaparecer instantaneamente. Então, em uma sequência de golpes rápidos como um raio, ele se livrou de todos os clones. E depois de eliminar todos os clones das sombras de Naruto, ele percebeu que o Naruto verdadeiro, que o estava atacando antes, havia desaparecido. Isso não surpreendeu Obito. Ele havia observado a posição real de Naruto durante todo o tempo em que lidou com os clones. Naruto simplesmente havia se reposicionado na retaguarda de Obito. Nesse instante, Naruto gritou furiosamente de trás dele: esfera de aura. Bum! Num instante, uma esfera negra disparou em direção a Obito. Assim como antes, Obito desapareceu no último momento, deixando a esfera passar inofensivamente por ele. Estrondo. O projétil de Naruto atingiu uma árvore imponente à distância, tão grossa que um adulto não conseguiria abraçá-la, transformando-a em uma tempestade de estilhaços de madeira. Ao ver aquilo, Naruto ficou atônito. Se ele não conseguisse acertar um golpe sequer, jamais derrotaria Obito. Por sorte, Sasuke não ficou apenas parado. Ele avançou para a luta. Pul, 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 pul. Raios se enrolaram ao redor do corpo de Sasuke, formando um modo de liberação de chakra relâmpago. Soco trovão. Impulsionado pelo encantamento de liberação de relâmpago em seu corpo, Sasuke avançou em alta velocidade contra Obito, desferindo um soco poderoso. Infelizmente, uma transparência rodopiante envolveu Obito novamente, tornando-o intangível. O soco de Sasuke, assim como os ataques de Naruto, passou direto por ele. Obito, então, chutou Sasuke em cheio no abdômen, lançando-o na direção de Naruto. Ao ser atingido, Sasuke murmurou: então é isso. Ele nem sequer tinha caído no chão, mas já havia descoberto o método para lidar com Obito, aquela intangibilidade traiçoeira. Mesmo assim, Obito precisava ser sólido ao atacá-los. Caso contrário, não conseguiria acertá-los. Portanto, a única maneira de eles danificarem seu corpo verdadeiro era acertar um ataque exatamente no instante em que ele assumia a forma física para atacar. Aterrissando perto de Naruto, Sasuke explicou rapidamente: Naruto, o jutsu desse cara é realmente incomum. Ele consegue usar essa habilidade de intangibilidade para evitar qualquer ninjutsu ou taijutsu que lançarmos contra ele. A única chance de acertá-lo é no instante em que ele ataca. Naruto piscou, e então se animou. Sasuke, é por isso que você é você descobrindo como lidar com ele tão rápido. Eu vou entrar primeiro e te dar uma abertura. Quando ele me atacar, você ataca ele. Ele terminou antes que Sasuke pudesse protestar, atacando Obito novamente. Naruto, espere. Sasuke tentou chamá-lo de volta para que pudessem elaborar um plano melhor, mas Naruto era impulsivo demais e atacou mais uma vez.
Sem outra opção, Sasuke também seguiu o exemplo. Aproximando-se, Naruto gritou: Esfera de aura. No instante em que se aproximou, conjurou uma esfera negra na palma da mão direita e a lançou em direção ao coração de Obito. Obito tornou-se intangível novamente, esquivando-se sem esforço. Antes que Naruto pudesse contra-atacar, Obito desferiu um soco no abdômen de Naruto. Baque! Um som profundo ecoou quando Naruto recebeu um soco certeiro. Desta vez, porém, ele não foi arremessado para longe, conseguiu agarrar o braço de Obito mesmo sendo atingido. Sasuke não hesitou um segundo, desferindo um soco trovão lateralmente. Obito respondeu desaparecendo instantaneamente através da distorção espacial do Kamui, sumindo da vista dos dois. Nesse momento, Naruto e Sasuke perceberam que ele estava usando a mesma habilidade que tinham visto Karin usar. A expressão de Sasuke se tornou complexa. O Sharingan de Karin veio do Sensei. Esse ninja mascarado era inimigo do Sensei e também tinha um Sharingan? Isso provavelmente significava que ele era um Uchiha desconhecido de quem Sasuke nunca tinha ouvido falar. Obito, após usar o Kamui para evitar o golpe de Sasuke, reapareceu atrás deles, tecendo rapidamente os selos: liberação de fogo, onda de explosão, dança selvagem. No instante seguinte, uma enorme chama giratória avançou em direção a eles em alta velocidade. Nem Naruto nem Sasuke ousaram hesitar. Ambos atacaram instantaneamente. Esfera de aura. Soco trovão. A esfera negra de Naruto colidiu com as chamas que se aproximavam no mesmo instante em que o soco de Sasuke o atingiu. Bum! Uma explosão colossal ecoou, e os dois saíram correndo das chamas, um tanto chamuscados. Obito os mantinha facilmente sob controle em uma luta de 2 contra 1, o que o deixava entusiasmado. Talvez Senshi não fosse um professor tão bom assim, afinal. Ao ver os dois garotos subjugados, ele sentiu uma onda de satisfação por trás da máscara. Mas antes que pudesse aproveitar completamente, percebeu algo muito estranho em suas posturas. Os dois, que pareciam relativamente normais um instante antes, de repente assumiram poses estranhas. Obito congelou de surpresa. Naruto estava à esquerda, Sasuke à direita. Naruto olhou para Sasuke. Sasuke, vamos lá. Sasuke assentiu com um aceno breve. Pare de tagarelar. Vamos começar. Sem mais palavras, os dois se moveram em perfeita sincronia, fazendo mão esquerda, mão direita em câmera lenta. Obito esfregou o queixo, franzindo a testa. O que eles estão fazendo? À sua frente, Naruto e Sasuke terminaram uma série de passos de dança estranhos e, em seguida, aproximaram-se. Fusão. Eles se curvaram na cintura, juntando os dedos indicadores. Nesse instante, algo aconteceu que deixou Obito extremamente alarmado. Bum! Uma luz branca e brilhante rompeu. Quase simultaneamente, uma onda de chakra incrivelmente poderosa emergiu daquele brilho radiante. Quando a luz ofuscante se dissipou, Obito se deparou com uma cena que quase o fez cair de espanto. Que tipo de ninjutsu é isso? Ele tinha bons motivos para questionar isso. Era algo inédito no mundo shinobi até então. Através de seu Mangekyou Sharingan, ele observou claramente que Naruto e Sasuke, antes separados, haviam se fundido em um shinobi completamente novo. O novo personagem tinha um físico repleto de músculos salientes. Ele vestia o estilo metamorano, um colete curto e calças de artes marciais. Sua aparência misturava traços de Naruto e Sasuke, pendendo mais para Sasuke, com a cor de cabelo de Naruto e o penteado de Sasuke. Sentindo o enorme poder e o chakra massivo fervilhando dentro de si, o ninja fundido, Naruzuke, exibiu um olhar de contentamento e deleite. Ele não apenas possuía todas as forças individuais de Naruto e Sasuke, como as havia amplificado. Sejam suas habilidades sensoriais, velocidade, reflexos, força física, chakra total ou sua destreza em ninjutsu. Tudo havia se multiplicado a níveis muito além do que Naruto ou Sasuke poderiam alcançar sozinhos. Ao ver o olhar perplexo de Obito, o olhar de Naruzuke tornou-se frio e ele atacou sem hesitar. Você ousa insultar o mentor de Naruzuke? Prepare-se para morrer. Bum! Uma explosão sônica irrompeu no local onde Naruzuke acabará de ocupar. Com a velocidade de um raio, ele se tornou um borrão escuro, desferindo um soco instantâneo em Obito. Baque! O golpe lançou Obito para longe, deixando-o estupefato. Impossível! Como eles conseguiram atingir essa velocidade? Ele havia se distraído por apenas um segundo e já fora atingido. Mal tivera tempo de pensar sobre intangibilidade antes de ser arremessado para longe. Sovosh! Num instante, Naruzuke desapareceu mais uma vez e reapareceu atrás de Obito com uma velocidade incrível. Obito rapidamente se tornou intangível, fazendo com que o próximo soco de Naruzuke o atravessasse sem causar danos. Mas Obito imediatamente desferiu outro soco em direção ao coração de Naruzuke, apenas para ver algo ainda mais chocante. Os dois olhos de Naruzuke haviam se transformado em Sharingan. Obito não era estranho ao Sharingan, mas estes eram Sharingan azuis de 3 Tomoe. Nem mesmo Obito jamais vira algo assim. O poder dos olhos era maior que o antigo Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke, quase rivalizando com seu Mangekyou. E devido ao seu estado de fusão, Naruto despertou o olho da mente de Kagura, então Naruzuke desfrutava de uma percepção e sensações drasticamente aprimoradas. O soco extremamente rápido de Obito pareceu se mover em câmera lenta aos olhos de Naruzuke. Ele prontamente levantou uma perna e chutou o pulso de Obito para o lado. Obito ficou profundamente abalado. A velocidade de Naruzuke era assustadora, e ele também possuía habilidades de observação, acuidade sensorial e reflexos incríveis. Momentos atrás, Obito estava brincando com eles, mas agora lutava para acompanhar o ritmo deles. Antes que Obito pudesse organizar seus pensamentos, Naruzuke atacou novamente. Correntes de selamento adamantinas. Clank, clang, boom.
Uma massa de correntes irrompeu do corpo de Naruzuki, voando direto para Obito num instante e prendendo-o num piscar de olhos. Naruto, em sua forma normal, jamais havia despertado essas formidáveis correntes do clã Uzumaki, mas em seu estado fundido, ele podia usar não apenas o olho da mente de Kagura, como também as correntes de selamento adamantinas. Obito não teve tempo de responder antes de se ver amarrado com mais força do que uma mosca presa na teia de uma aranha. Isso o deixou completamente alarmado com o poder da fusão de Naruto e Sasuke. Amarrado, Obito não ousou se demorar. Usou Kamui para se libertar, reaparecendo não muito longe. Aquela demonstração de poder de Naruzuki obrigou Obito a encarar a luta com seriedade. Ele não o subestimaria novamente, pretendia mostrar-lhe sua própria maestria. Mas assim que surgiu ao longe, Naruzuki aproximou-se novamente como uma sombra inescapável, atacando mais uma vez. Bum! Sem hesitar, Naruzuki brandiu o golpe horizontal contra Obito. Obito, não querendo ser descuidado, ativou Susanoo que havia aprimorado recentemente. Susanoo! De repente, um enorme esqueleto azulado surgiu ao redor de Obito. Num piscar de olhos, carne e pernas ganharam forma, uma armadura rapidamente se formou sobre o gigante, e duas espadas Susanoo se materializaram em suas mãos. Ao ver isso, Naruzuki parou. Essa não é a técnica que a Karin usa? Enquanto Naruzuki ficou momentaneamente perplexo, Obito fez o gigante Susanoo brandir suas lâminas gêmeas em rápida sucessão. Svi, 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 svi. A velocidade do gigante era formidável e sua força monstruosa, mas seu ataque tempestuoso ainda não conseguiu alcançar Naruzuki, cuja capacidade sensorial era muito aguçada e seus movimentos muito rápidos. A expressão de desagrado de Obito se intensificou. Droga, o que é esse ninjutsu? Ainda perplexo com a situação, Naruzuki surgiu como um relâmpago azul elétrico. Aproximando-se do gigante Susanoo, Naruzuki soltou um rugido estrondoso, desferindo uma saraivada de socos selvagens. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Seus punhos carregados de relâmpagos golpeavam o Susanoo em rápida sucessão. Obito, não sendo um alvo fácil, embainhou as espadas do gigante e tentou revidar golpe por golpe com seus punhos. Bom, 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 bom. Enquanto Naruzuki saboreava a adrenalina de desferir socos sem restrições, ele não conseguia deixar de reclamar mentalmente sobre o porquê de Sasuke ainda não ter um Susanoo gigante completo. Caso contrário, eles poderiam enfrentar Obito em uma luta de punhos gigantes. Embora Obito não conseguisse acompanhar a velocidade de Naruzuki, ele não se esquivava de uma troca de golpes direta. Mas após uma breve investida, os olhos de Obito se arregalaram em choque. Conforme a luta se prolongava, o poder de Ashura e o poder de Indra, dentro de Naruzuki, começaram a interagir misteriosamente. Círculos de padrões se formaram nos olhos de Naruzuki, evoluindo do Sharingan azul original para o Rinnegan. O quê? Rinnegan? Obito sentiu-se paralisado. Ele sabia o quanto Madara havia se esforçado para obter o Rinnegan, então jamais imaginou que Naruzuki também o possuísse. E pior ainda, naquele momento, ele sentiu uma aura verdadeiramente aterradora se aproximando, horrivelmente semelhante à de Uzumaki Senshi. Agora, ele lutava contra os dois alunos de Senshi. Se o próprio Senshi aparecesse, Obito talvez não conseguisse escapar. Sem ver alternativa, Obito imediatamente usou Kamui para fugir. Simultaneamente, no mundo espiritual interior de Naruzuki, uma figura idosa apareceu repentinamente no vazio infinito, como se o chão fosse a superfície de um lago dourado pálido com ondulações se espalhando. Aquela figura idosa era ninguém menos que o lendário sábio dos 6 caminhos, Otsutsuki Agoromo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.